Meus queridos irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração? Ó Deus, nós te adoramos, te bendizemos e te glorificamos porque Tu és o Criador, o mantenedor de tudo aquilo que existe, inclusive das nossas vidas. Nós te glorificamos, ó Pai eterno, porque Tu és todo bondade, porque toda a glória pertence a Ti, porque o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é cheio de amor, benignidade, e o Senhor tem demonstrado isso de várias maneiras, e nós te glorificamos por isso. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Deus eterno como Tu és, Ele que foi entregue por Ti mesmo, para receber sobre si toda a culpa do nosso pecado. Ele recebeu sobre si toda a ira que era destinada a nós. Ele recebeu sobre si todas as agruras do inferno que eram destinadas a cada um de nós. Nós te agradecemos pela obra mediadora do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela pessoa dele. Te agradecemos e te louvamos pelos méritos dele. E estamos, ó Deus, glorificando o Teu nome, porque por meio dele nós somos unidos à Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos unidos ao Teu corpo, nós somos unidos a Ti, porque o Senhor anda no nosso meio, porque o Senhor tem comunhão conosco através desta mediação gloriosa. Obrigado por essa tão grande salvação. Obrigado também porque o Teu Espírito Santo habita em nossos corações. O Teu Espírito aplicou esta grande salvação às nossas vidas. O Teu Espírito nos tem dado capacidade para nos lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e ensinou. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Teu Espírito, Ele nos capacita, Ele nos dá poder, Ele nos alimenta, Ele nos aviva a obra de salvação em nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo, Ele une a Tua igreja. O Teu Espírito Santo traz a Tua igreja, a Tua casa, para Te adorar, para prestar um culto de louvor e de adoração ao Senhor. Obrigado, ó Deus Trino, ó Deus Santo, ó Deus Pai, Filho e Espírito. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. Ó Deus, nesta hora nós nos reunimos aqui para prestar um culto de adoração ao Senhor. E nesta hora também, ó Deus, nós queremos Te agradecer pelo nosso país. Queremos Te agradecer, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito nesta nação, mas ainda queremos interceder, pedir, clamar. Nós, do fundo do nosso coração, ó Deus, nós pedimos, abençoa, Senhor Deus, todos os governantes deste país. Abençoa o poder judiciário, abençoa o poder legislativo, abençoa o poder executivo, abençoa, Senhor Deus, cada instância de governo sobre essa nação, que possa realmente haver uma limpeza, uma purificação, uma mudança de rumo definitiva, ó Deus. Nós não queremos mais ser conhecidos como aquele gigante adormecido que nunca acorda. Nós queremos ser realmente, ó Deus, um país que veja prosperar o Seu povo, que haja realmente mais justiça, mais equidade, que haja mais distribuição de rendas, que haja, Senhor Deus, uma preocupação pelo pobre, por aquele que está sem condições. Ó Deus, abençoa a nossa nação. Deus, tira a corrupção, tira o homem mau, tira o governante mau, tira o juiz mau, tira o legislador mau, de todas as esferas, seja federal, seja estadual, seja municipal. Abençoa, Senhor Deus, esta nação. Ó Deus, abençoa também o Teu povo, a Tua igreja espalhada sobre esta grande nação, para que seja uma igreja conhecedora da Tua palavra, uma igreja que ame o Teu nome, uma igreja que ame ao Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, uma igreja dedicada ao estudo, ao trabalho, uma igreja realmente comprometida com mudanças, não só na sua própria vida eclesiástica, mas uma mudança na sociedade como um todo. Nós assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Dulce, acho que eu esqueci que estava voltando de uma gripe, minha garganta já está ficando ruim. Irmãos, dia desses, uma irmã aqui da nossa comunidade compartilhou conosco, e eu posso falar isso porque ela falou em público, e eu só compartilho coisas aqui que as pessoas falam em público, jamais você vai me ver aqui compartilhar qualquer segredo de qualquer pessoa. Essa irmã veio e nos contou que ela perdeu um tio, um parente, e algumas pessoas próximas da família, próximos do falecido, estavam encarando aquela morte de uma forma muito difícil, muito complicada. A pessoa estava revoltada com a vida, revoltada com Deus, revoltada com a situação da morte. E houve um certo desespero que tomou conta de uma ou duas pessoas desta família. E ali naquele dia nós estávamos indo para uma reunião de famílias aqui da nossa igreja, e a gente até conversou um pouco a respeito dessa situação, e eu fiquei pensando, como é difícil nós pensarmos a respeito da Jerusalém celestial e da Jerusalém terrena ao mesmo tempo. Como é difícil nós enxergarmos a realidade da vida como ela realmente é. Fizemos uma análise assim muito simplória, muito simples, uma conversa mesmo de meio de viagem, e eu estava comentando com os irmãos ali que muitas vezes as pessoas não enfrentam bem a realidade da morte porque nunca pararam para pensar na realidade da vida. As pessoas não enxergam a vida como ela realmente é, e por isso tem tanta dificuldade de enfrentar a morte. A morte nunca é fácil, para ninguém, nem para os crentes. O próprio Senhor Jesus Cristo, diante da morte iminente, ele suou gotas de sangue, ele sofreu, ele sabia o que lhe esperava. O apóstolo Paulo não era diferente, não foi diferente. O apóstolo Paulo também tinha esses mesmos dramas. O que é interessante, meus irmãos, é que quando a gente vai cada vez mais se envolvendo com a mente, não só do Senhor Jesus Cristo, mas a própria mente do Espírito revelada na palavra, você vai observando como que esses homens poderiam encarar situações tão difíceis, como ele, sabendo que ia fazer uma viagem a Jerusalém, ele sabia que poderia morrer ali, e como ele ainda vai fazer essa viagem? Como ele enfrenta a morte de um jeito que deve ser um exemplo e uma inspiração para cada um de nós. Eu creio que não só a questão da morte, não só a questão de encarar a morte da forma correta, da forma bíblica, mas como todas as outras coisas, depende de a gente entender qual é a mente do Espírito, qual é a mente da palavra, qual é a mente que o apóstolo Paulo tinha. Isso deve-se, inclusive, moldar a forma como nós encaramos o dinheiro, como nós encaramos o trabalho, como nós encaramos o nosso tempo livre, o nosso entretenimento, o nosso descanso, a nossa vida familiar, como nós encaramos a nossa sexualidade, como nós encaramos a educação dos nossos filhos. Todas as áreas da vida, elas são modificadas quando nós olhamos a mente de Cristo, a mente de Cristo que o apóstolo Paulo estava vivendo ali de uma forma dramática. Eu gostaria de convidá-los a abrirem Atos capítulo 21, para que esse texto possa nos ajudar a enxergar essas realidades. Atos 21, a partir do verso 17, eu vou ler até o verso 26. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram.
E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando nós lemos o texto de Romanos, você consegue entender que Paulo ele está vivendo um grande drama nessa viagem. Ele sabe que vai ter problemas. Ele já tinha sido alertado 3 vezes pelo Espírito, através de profetas. Paulo, você vai passar por dificuldades, talvez você morra em Jerusalém. Mas Paulo tinha um desejo de unificar a igreja. Esse era um desejo muito forte. Esse é um desejo que o próprio Senhor Jesus Cristo sempre teve, a unir os seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo, um pouquinho antes de morrer, um pouquinho antes de ir para a cruz, ele faz uma coisa que talvez nenhum de nós fizéssemos. Se você soubesse que você ia morrer daqui 2, 3 dias, martirizado, preso, o que você faria? O Senhor Jesus Cristo, ele reúne os seus discípulos e ora por eles e faz um grande discurso de união para uni-los em torno do Espírito e da Palavra. É isso que ele faz nos capítulos 14, 15, 16, 17 de João, um pouquinho antes de saber da sua morte. O apóstolo Paulo também tem a intenção de unir uma igreja judaica e uma igreja gentílica, porque havia muitas tensões. Nós temos estudado isso ao longo de mais de 1 ano e meio. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu gostaria que os irmãos percebessem a forma como Lucas, ele coloca algumas coisas em Atos dos Apóstolos, que é muito parecida com o que ele coloca no Evangelho de Lucas, o Evangelho que ele mesmo escreve. Vejam se Lucas, da forma como ele coloca, ele quer demonstrar alguma coisa para nós, e eu gostaria que você ficasse muito atento nisso. À medida que ele relata a viagem de Paulo, Lucas traça alguns paralelos interessantíssimos. Você quer ver? Nós já vimos isso. Paulo deseja ir a Jerusalém, assistir à festa dos pães asmos, isso nós vimos em capítulo 20, verso 3, ou ao Pentecostes, no capítulo 20, verso 16. Ele tem esse desejo, ele estabelece esse desejo, eu vou a Jerusalém. Jesus também viajou a Jerusalém para a última festa dos pães asmos. Jesus também faz o mesmo desejo. Tanto é que em Lucas, num determinado momento, ele fala assim, o relato de Lucas ele se levantou como quem ia para Jerusalém definitivamente, ousadamente. Jesus sabia o que lhe esperava. Também Paulo sabia o que lhe esperava. A respeito da atitude de Jesus, você pode ver em João 12:1 ou 13:1. O Espírito avisou a Paulo 3 vezes
Paulo, você vai ser preso, você vai passar por lutas. Jesus falou de sua paixão 3 vezes, em Lucas 9, 22, em Lucas 9, 44 e em Lucas 18, de 31 a 33. Paulo foi preso por soldados romanos. Nós vamos ver isso no capítulo 21, verso 33. Jesus também foi preso por soldados romanos em João 18, 12. Paulo se ajoelhou e orou. Nós vimos isso em Atos 20, 36. E nós vimos também em Atos 21, 5, na semana passada. Jesus também se ajoelhou e orou. Isso você vê em Lucas 22, 41. Aqueles que estavam ao redor do Paulo, sabendo da sua decisão de ir para Jerusalém, disseram: que seja feita a vontade do Senhor. Nós vimos isso no domingo passado. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Veja que são muitos paralelos. Esses paralelos estão mostrando para mim e para você que Paulo seguia as pegadas do seu mestre. Ele estava um judeu indo para Jerusalém, para a grande capital religiosa dos judeus, como é até hoje, como é inclusive motivo de controvérsias, de lutas e de conflitos até os dias de hoje. Um judeu indo para Jerusalém, ele está visualizando o maior sonho da vida dele: ir para a cidade santa, a cidade onde era a habitação do Deus vivo e verdadeiro. Só que naquele momento, Paulo sabia que ele ia ter muitos problemas ali, assim como o Senhor Jesus sabia. Quando Jesus chega próximo de Jerusalém, ele diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar como uma galinha abraça os seus pintainhos, e vós não quisestes. O amor de Jesus pela sua igreja se reflete no amor também de Paulo por sua igreja, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo. Quando ele chega, ele é calorosamente recebido com muita alegria pelos cristãos locais. Mas ele tem uma ansiedade de ser preso pelos romanos. Ele quer chegar em Roma, só que ele não sabe como ele vai chegar em Roma. Então ele está ansioso, primeiro, porque ele não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Outra coisa, outro problema que Paulo tem, ele pede para os romanos orarem por ele. Ele escreve a carta aos romanos um pouquinho antes de chegar em Jerusalém. E a preocupação dele é: como que a igreja de Jerusalém, como a igreja dos judeus vão receber a minha oferta ou a oferta da igreja, das igrejas gentílicas? Como é que eles vão encarar isso? Será que eles vão pensar que eu estou tentando comprar o favor da igreja judaica? Há grandes dificuldades aqui, meus irmãos. Há todo um contexto de muitas perguntas, de muitas lutas que Paulo está enfrentando espiritualmente para chegar em Jerusalém. Não é uma viagem fácil, não é uma viagem simples. Lucas, ele leva essa comparação adiante, embora, obviamente, os sofrimentos de Paulo não tivessem uma natureza redentora como os sofrimentos de Cristo. Mesmo assim, Jesus e Paulo, vejam bem, outros paralelos interessantíssimos. Eles foram rejeitados pelo seu próprio povo e presos sem motivo. Os dois foram presos, foram rejeitados pelo seu próprio povo e presos sem motivo algum. Eles eram inocentes. Segundo, eles foram acusados injustamente e desvirtuados intencionalmente por testemunhas falsas. Terceiro, eles foram batidos no rosto diante do tribunal. Você vai ver isso em Atos capítulo 23, verso 2. Paulo vai ser esbofeteado, assim como o Senhor Jesus foi esbofeteado. Em quarto lugar, eles foram vítimas infelizes dos planos secretos dos judeus. Assim como os judeus fizeram uma armação. É interessante, meus irmãos, quando você vê a história dos judeus da época de Jesus. Os herodianos, eles não se davam com os fariseus não se davam com os zelotes, eles não se davam com os saduceus.
Havia vários partidos dentro do grupo judeu, eles não se davam um com o outro. Mas é interessante que quando foi para armarem uma situação para pegarem Jesus, todos se uniram. Você viu alguma coisa parecida esses tempos atrás? Você viu alguma coisa parecida? A história se repete. A história se repete, é impressionante. Aqueles grupos que não se davam entre si, se uniram para derrubar o próprio Senhor Jesus Cristo. Você vê ao longo das viagens de Paulo que acontece a mesma coisa. Muitas vezes judeus ortodoxos se unem a gentios e incrédulos para irem contra o apóstolo Paulo. Mulheres se unem a judeus ortodoxos, isso não acontecia no passado, não acontece nem hoje. Mas eles se uniam para irem contra o apóstolo Paulo. Quinto, eles ouviram o barulho aterrorizante de uma multidão que gritava: mata-o! Você sabe isso do Senhor Jesus Cristo, e você vai ver no capítulo 22, também falaram isso a respeito do apóstolo Paulo. A multidão queria matar Paulo. São paralelos que você não pode deixar de lado. Outra coisa, os dois foram sujeitos a uma série de 5 julgamentos. 5 julgamentos cada um. Jesus, ele foi julgado por Anás, um dos sacerdotes, do sumo sacerdote, pelo Sinédrio, pelo rei Herodes Antipas, que era avô desse que a gente vai ver agora, daqui a pouco, 2 vezes por Pilatos, isso no caso de Jesus. 5 julgamentos. Agora Paulo. Paulo foi julgado pela multidão que queria matá-lo. Depois ele foi julgado pelo Sinédrio, você ainda vai ver isso. Depois ele vai ser julgado por Herodes Agripa II, que é neto daquele de Jesus. E depois por 2 procuradores, Félix e Festo, no caso do apóstolo Paulo. 5 julgamentos cada um. O que é interessante é que Lucas, ele mostra que tanto Jesus como Paulo foram rejeitados pelo próprio povo da aliança, o povo de Israel. Mas, por outro lado, tanto Pilatos, que por 2 vezes falou para a multidão dos judeus: olha, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem, eu não vejo nada nele que incrimine-o, ele está justo diante da lei. Interessante que Paulo também acontece isso, várias vezes. E Lucas, ele quer mostrar isso para nós em letras garrafais. Veja bem, a justiça dos gentios, ela não é tão corrompida quanto a justiça do povo de Israel. Meu irmão, fazendo um parênteses aqui. Quando você estuda Apocalipse, você vai encontrar 2 poderes que nós ainda enfrentaremos, talvez nos tempos atuais, talvez em tempos futuros, talvez os nossos filhos enfrentem, não sei. Nós não sabemos datas e nem épocas. Mas o Apocalipse é muito claro, ele mostra 2 poderes: o poder político, o poder civil, e o poder religioso, como as 2 bestas que se levantam contra os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo, contra a verdadeira igreja do Senhor. Nós não podemos confiar em poderes políticos, meus irmãos. Nós devemos ser cidadãos desse país, devemos trabalhar, estudar e fazer o nosso melhor. Devemos glorificar o nome do Senhor, onde nós estivermos, no trabalho que Deus te chamou para fazer, seja ele qual for. Todos os trabalhos são dignos diante de Deus. Nós devemos votar, exercer o nosso voto como fizemos, devemos participar politicamente da vida do país, da vida do seu bairro, da vida da sua cidade. Não podemos deixar na mão de homens maus e nem de mulheres más. Devemos assumir essas posições. Devemos ser politicamente instruídos e atuantes. Mas, meu irmão, não confie em nenhum poder político. Nenhum. Porque no final, todos eles vão se levantar contra o Senhor Jesus Cristo. Pior, cuidado com o poder religioso, mesmo do cristianismo.
Porque há uma instituição chamada cristã, cristianismo, igreja, que muitas vezes age como mensageiro de Satanás. E troca o verdadeiro evangelho por ouro, prata e bens, como muitos fizeram no passado. Mas Lucas, nesses seus paralelos, ele mostra como a justiça dos gentios muitas vezes supera a justiça do próprio povo de Deus. Veja bem, número 1. O primeiro gentio a se converter foi um centurião romano, lembra-se disso? Cornélio, nós vimos lá atrás. Segundo, o primeiro convertido das viagens missionárias de Paulo foi o procônsul romano de Chipre, Sérgio Paulo. Você lembra dele, lá no capítulo 13? Outra coisa, a justiça dos gentios é vista sempre que tinham mas sim, porque sempre que tinham oportunidade, as autoridades romanas defendiam os missionários cristãos. Isso é interessante. Os missionários não eram atacados pelas autoridades cristãs, romanas. Tanto é que Lucas está escrevendo para quem? Teófilo. E quem é Teófilo? Muito provavelmente um jurista romano, uma autoridade romana. Quarto lugar, em Filipos, por exemplo, os magistrados até pediram desculpas a Paulo e Silas pelo espancamento e pela prisão deles. Vocês se lembram disso? Cidadãos romanos que eram, e vieram pessoalmente à cela para tirá-los dali. Nós vimos isso em Atos 16. Em Corinto, Gálio, o procônsul da Acaia, recusou-se a ouvir as acusações dos judeus contra Paulo, rejeitando o caso. Nós vimos isso em Atos capítulo 18. Em Éfeso, há pouco tempo atrás, o escrivão da cidade declarou inocentes os líderes cristãos, advertiu a multidão por provocarem um tumulto público e os enviou para casa. Nós vimos isso no capítulo 19. Agora, em Jerusalém e em Cesareia, Cláudio Lísias, o comandante militar, coloca Paulo sob sua proteção. Veja, um comandante militar romano coloca Paulo sob sua proteção. Ele o salva de ser linchado, mantendo-o sob sua custódia. Isso nós vamos ver ainda no capítulo 22, a partir do verso 25. Você lembra quando Moisés foi acolhido pela filha do faraó, quando ainda era um bebezinho, quando o faraó do Egito queria matá-lo? Você lembra disso? Quem era o Egito? O que o Egito representava? A antiga serpente, o dragão, o poder que se opõe contra Deus. Quem que cuidou de Moisés, o primeiro grande profeta, o libertador de Israel, aquele que ia tirar Israel definitivamente do Egito, anos depois? Quem que cuidou de Moisés? Quem que cuidou do libertador? O próprio dragão. O próprio dragão. Quem que está protegendo o apóstolo Paulo aqui? O líder romano. A polícia secreta romana. Quem é Roma aqui? É um dos monstros que Daniel vai revelar lá no capítulo 7, lá no passado. O poder satânico que persegue a igreja futuramente. Mas aqui ele está protegendo o grande servo, o apóstolo Paulo. Interessante isso. Você lembra quando Jesus, ainda pequenino, bebezinho de colo, você lembra para onde Jesus fugiu? Teve que fugir? Porque aquele Herodes queria matar todas as crianças e realmente matou todas as crianças da região. Para onde ele foi? Para o Egito. O dragão da antiguidade, o dragão do Antigo Testamento. Você não precisa temer o poder romano. Você não precisa temer o poder político que se instalar, qualquer ele que seja. Não precisa temer. Porque no meio do poder
maligno atual, Deus preserva os seus. Deus guarda a sua igreja. Deus protege os seus filhos. Por quê? Porque a maior intenção de Deus é se revelar à sua igreja. É andar no meio dos candeeiros. É andar, é passear no meio do seu povo. É santificar o seu povo. Você não precisa temer nada quando você olha para as Escrituras desta forma. Mas tem mais. E logo o isenta de ser torturado ao descobrir que Paulo é um cidadão romano. De novo, logo no verso 25 do capítulo 22, o Cláudio Lísias, o comandante militar, ele livra Paulo, ele ainda protege Paulo, porque Paulo era um cidadão romano. Outra coisa, ele o protege do plano assassino, transferindo-o para a jurisdição do procurador da Cesareia. Ele manda Paulo para Cesareia. Paulo, sai daqui de Jerusalém, vai para Cesareia, porque você vai ser melhor protegido lá. Isso a partir do verso 23. Esta proteção da justiça romana, ela torna-se ainda mais clara nos julgamentos de Paulo. Embora ele fosse acusado pelos judeus, ele foi julgado pelos romanos. O mesmo acontecera com o Senhor Jesus Cristo. Aqui Lucas encontra um terceiro paralelo. Ele faz de tudo para demonstrar que, apesar das acusações que os judeus levantaram contra Jesus e o seu apóstolo Paulo, os romanos não conseguiam encontrar nada de errado neles. Meus irmãos, nós como crentes, nós podemos sofrer por vários motivos. Por disciplina do próprio Deus, por causa dos nossos próprios pecados, por causa de decisões com muito pouca sabedoria que tomamos ao longo da nossa vida, porque nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que está com a marca de Adão ainda, a marca da morte, que é o que nos aguarda, que nós devemos sempre estar preparados para ela. Nós podemos sofrer por muitos motivos que a Bíblia nos ensina. Mas nós não podemos sofrer por sermos injustos. Nós não podemos sofrer por quebrar as leis do nosso país. Nós não podemos sofrer como transgressores da lei, porque a única coisa que todos esses líderes romanos não poderiam acusar, nem Jesus e nem Paulo, é de qualquer crime político, de qualquer crime civil. O crente não pode ser acusado de fraude. O crente não pode sofrer por causa de fraude. Não deveria. No caso de Jesus, Lucas relata 3 ocasiões em que Pilatos afirmava que, em sua opinião, Jesus era inocente. Você quer ver? Primeiro, aos principais sacerdotes e à multidão ele disse: eu não vejo nesse homem crime algum. Primeira vez. Segundo, ao mesmo povo, após Jesus ter sido julgado por Herodes, Pilatos disse: tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais, nem tampouco Herodes. Ninguém poderia acusar o Senhor Jesus Cristo. E terceiro, e quando a multidão não parava de gritar: crucifica-o, crucifica-o, Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Tanto é que a sua mulher de Pilatos, tem um sonho e depois conta para Pilatos, fala: eu estou muito incomodada, porque esse homem é justo, ele é inocente. O paralelo no caso de Paulo é impressionante. Lucas não está dizendo que a justiça romana era perfeita. Veja bem, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que Deus preserva a sua igreja, mesmo no meio de uma justiça imperfeita dos gentios. Porque, por exemplo, Lucas ele menciona que Félix estava pronto para ser subornado. A gente vai ver isso no capítulo 24. Mas afirmando que Paulo não tinha violado. Paulo não viola a justiça romana. Não é só ele que declara a sua própria inocência.
Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Paulo fala isso no capítulo 25. Mas veja, em primeiro lugar, mas os seus juízes concordaram com ele. Cláudio Lísias, em sua carta a Félix, o procurador, afirmou que não havia nenhuma acusação que justificasse morte ou mesmo prisão. Houve um documento oficial do comandante militar romano. Olha, não há nenhuma culpa em Paulo. Em segundo lugar, o procurador Festo falou ao rei Agripa, porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Isso a gente vai ver no capítulo 25. E Agripa, depois de terminada toda a série de julgamentos, concluiu com as seguintes palavras: esse homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Esse homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Isso a gente vai ver no capítulo 26, quando Paulo, usando da sua atribuição de cidadão romano, apela para César, sem sabê-lo, que lá na corte de César, ele vai testemunhar para toda a casa do imperador. Escritos cristãos posteriores da igreja primitiva vão testemunhar que muitos parentes do imperador romano foram convertidos por causa da palavra de Paulo e do testemunho de Paulo. Meu irmão, às vezes você está vivendo uma situação de vida difícil. Às vezes você está vivendo numa situação de vida como se estivesse preso numa estrutura romana, num poder político romano. Talvez você se sinta, em alguns momentos, preso, como o apóstolo Paulo estava preso anos depois, num cárcere romano. No começo numa casa e depois num cárcere. Talvez você se sinta assim muitas vezes. Talvez você olhe para a circunstância e diga, que circunstância difícil. E você fique focando só na circunstância. E você olha só para aquela situação e você vê o seu sofrimento tão somente. E você perde de vista o que Deus pode estar querendo fazer através da sua vida, mesmo nas piores situações da existência humana. Foi isso que Paulo, ou melhor, foi isso que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. Não é fácil ser preso hoje em dia. Não era nada fácil ser preso no primeiro século, nem um pouco. Não tinha direitos humanos batendo lá na porta da cadeia para reivindicar os direitos dos presos, não tinha. Não tinha ONU, não tinha nada disso. Mas o Senhor Deus, Ele preparou o apóstolo Paulo para, naquele meio, estar evangelizando toda a casa de César. E nós sabemos pela história que muitos haviam se convertido dentro da própria estrutura do palácio do imperador. Você sabe o que é isso? Sabe quem tomava conta de Paulo? A Polícia Federal de Roma. Você sabia que os policiais federais do Brasil são dos mais bem preparados do mundo? São pessoas extremamente competentes. Você já fez um exame para passar em algum cargo de alto grau da Polícia Federal? É muito difícil. Eu já fiz um. É bem difícil. Você precisa ter muito conhecimento, você precisa ter muita capacidade, você precisa ter uma cultura muito abrangente, raciocínio extremamente rápido. Realmente, a nossa Polícia Federal, ela está de parabéns. Ela é exemplo para o mundo todo. Você pensa que a Polícia Federal Romana era diferente? Para proteger o imperador e todo o poder romano, o maior poder da terra? Você acha que a CIA, o FBI e outros órgãos de segurança norte-americanos, você acha que eles são pouco preparados ou muito preparados? Era esse tipo de gente que estava guardando Paulo. Paulo era considerado um possível terrorista pelos judeus. E dentro da cova dos leões, o apóstolo Paulo ainda podia dizer, eu me alegro no Senhor.
O apóstolo Paulo podia falar, eu penso na unidade do corpo de Cristo. Ele escreve as suas principais cartas das prisões. Timóteo, Tito, Filemão, Filipenses, a carta da alegria, preso. Provavelmente em Cesareia, anos depois do que nós estamos vendo aqui agora. Meu irmão, não há limitação para a nossa vida cristã, não há. Nem se você estiver preso. Continuando. Assim, 3 vezes no caso de Jesus e 3 vezes no caso de Paulo, o acusado fora declarado inocente por um tribunal da lei. Certamente nós precisamos concordar quanto ao propósito de Lucas. Ele faz questão de demonstrar que, preste atenção nisso. Eu faço questão, meus irmãos, de expor isso para os irmãos verem como você deve olhar, inclusive, a Escritura. Lembre-se que eu estou sempre usando aquela figura, você olha primeiro a floresta por cima, veja o tamanho dela, se as árvores são altas, que tamanho que vai até onde, e que lugar, qual é a cor. Depois entre na floresta, caminhe pelo meio da floresta. Depois saia da floresta de novo, olhe ela por cima. É assim que estuda a palavra de Deus. Você vai ver coisas extraordinárias, coisas que literariamente você não vê assim numa lida quando você vai dormir. Se você lê a Bíblia, como a maioria dos crentes leem, antes de dormir, quando você está morrendo de sono, só para fazer aquela leiturinha básica, para cumprir a leitura do dia, meu irmão, você está perdendo seu tempo, é melhor você dormir mesmo. Leia a palavra de Deus, sabendo que você vai encontrar nela não só pepitas de ouro, você vai encontrar diamantes, você vai encontrar pedras preciosíssimas. E eu tenho tentado mostrar para os irmãos como a palavra de Deus ela é linda, ela é maravilhosa, e cada vez que eu a estudo, mais eu fico encantado com ela. Talvez um dia, se eu um dia terminar o meu ministério aqui nessa congregação, que seria uma alegria para mim, a minha maior alegria no final dos meus dias será que eu coloquei no coração de todos os meus irmãos paixão pela palavra de Deus? Será que eu coloquei na mente de vocês olhar para a palavra e vê-la como a coisa mais importante da sua vida? Esse é o meu objetivo. Veja se não é o propósito de Lucas, e ele faz questão de demonstrar que, primeiro, aos olhos da lei romana, Jesus, que é descrito lá no Evangelho de Lucas, e Paulo, descrito em Atos dos Apóstolos, eram inocentes, dirigindo a atenção para o precedente que estabeleceu a legalidade da fé cristã como resultado de seus julgamentos. A fé cristã era genuína. Segundo, o trabalho de Lucas tem mostrado à igreja de todas as épocas e lugares como se comportar sob perseguição. Assim como o Senhor Jesus foi perseguido, assim o apóstolo Paulo foi perseguido, por poder religioso e por poder político. Você pode estar debaixo do poder do dragão, mas Deus vai cuidar de você lá, mesmo debaixo da perseguição. Ela precisa ser capaz de provar que as acusações de crimes contra o Estado e contra a humanidade, como foram levantadas muitas vezes nos primeiros séculos, não têm fundamento. Você sabe o que os nossos irmãos desta época eram acusados? Você sabe como é que os cristãos se reuniam nos primeiros séculos, nos primeiros anos? Eles não tinham isso aqui, templo. Não tinham. Nem nada parecido com isso. Eles se reuniam nas casas. Muitos se reuniam em catacumbas, em lugares escondidos. E porque lá eles cumpriam a ordem de Jesus, eles partiam o pão e tomavam o cálice. Sabe o que se falava deles, lá do lado de fora? Rapaz, esses caras são canibais, eles comem carne de gente humana. Porque eles falavam assim, toma o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos isso na ceia. Não falamos? Então, muitos falavam que os cristãos comiam carne de pessoas nas suas reuniões secretas. Como eles não viam ídolos, eles não viam
passeatas, eles não viam romarias de nenhum cristão carregando nenhum ídolo. Eles achavam os cristãos estranhos, mas como que eles não têm templo? Como que eles não têm ídolos para adorar? Nós fomos acusados, no princípio das nossas reuniões, de praticarmos imoralidade sexual nas nossas reuniões. Sabiam disso? Os cristãos, meus irmãos, eles foram perseguidos de todas as formas possíveis. Eles diziam que nós éramos contra o Estado, e eles diziam que nós éramos contra a humanidade. Nós ainda vamos passar por isso. Alguns dos nossos irmãos já estão passando por isso. Porque você é contra, não o homossexual, você é contra o pecado do homossexualismo, porque você não é a favor de que se consuma droga abertamente, porque você não é a favor que o Estado tome conta dos seus filhos, porque você não é a favor de tantos pecados aceitos hoje, política e socialmente, você vai ser taxado de ser um inimigo do Estado e um inimigo da humanidade. Acredite no que eu estou falando. Isso já foi a nossa história no passado. Isso vai se repetir. E, meu irmão, muitos cristãos vão abandonar a sua fé, porque não vão aguentar a pressão. Porque não vão querer ficar isolados. Não vão querer ficar sozinhos dentro das suas próprias famílias. Não vão querer ser abandonados por marido ou esposa incrédula, ou incrédulos. Não vão querer perder os seus empregos. Não vão querer perder a sua casa, o seu conforto. Nós vamos passar por isso. Essa sempre foi a história da igreja cristã. Sempre. Se você está ouvindo um evangelho que está prometendo para você empresa lucrativa, saúde sem fim, carro do último tipo na garagem, férias para Disney, férias para o mundo todo, e tudo do bom e do melhor, esse não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia, ele fala assim, olha, você pode passar a luta que for, mas você vai ser alegre mesmo na prisão. O poder do Estado e o poder da humanidade constituída sempre vão ser inimigos da cruz do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, que ela, a igreja, não transgrediu a lei. Quarto, que os seus membros são cidadãos conscienciosos, isto é, submissos ao governo até onde as suas consciências permitem. Nós devemos ser submissos ao governo, até o ponto que o governo não tente transformar a minha consciência contra a palavra de Deus. Quando, por exemplo, o governo quer educar os meus filhos dentro das escolas. Nós não devemos aceitar isso, devemos nos colocar contra isso. Ou você não pode mais disciplinar seu filho, você não pode mais educar seu filho. Eu não sei se você sabe, há um tipo de educação nos Estados Unidos chamado homeschooling. Homeschooling é ensino dentro de casa. Nos Estados Unidos é muito comum isso, a lei permite. Por exemplo, Vivian é professora, tem outras irmãs professoras aqui. De repente, ela decide, junto com o seu esposo, que vão educar a sua filha em casa. Vão dar ensino fundamental, ensino médio, até prepará-la para a faculdade. Tem toda uma legislação que rege essa prática, mas é possível. Nos Estados Unidos, porque nós somos, ou melhor, porque os Estados Unidos é um país que foi fundado nos princípios das Escrituras, nós temos essa liberdade lá. Você sabia que um missionário brasileiro, eu estou falando, não falando americano, ele tem permissão para fazer isso? Porque ele está sempre em trânsito. Isso por causa da influência dos norte-americanos.
Mas você sabia que o homeschooling, no começo desse ano, não sei se foi no começo ou foi no meio do ano, ele foi proibido aqui no Brasil? Maio. Foi proibido. Porque eles querem educar os seus filhos. Eles querem tomar conta dos seus filhos. Desde pequenininho. Agora, quando você coloca o seu filho numa escola pública ou privada, não muda nada. Aí eles formam a cabeça do seu filho. Meus irmãos, a característica da nossa igreja, todos vocês, ou a maioria de vocês, vocês têm crianças pequenas. Pequenas. Eu vou lhes contar da minha experiência na Vila Maria, que é uma igreja grande, onde tenho muitos amigos, muitos amigos da minha faixa de idade, ou um pouco menos, que têm os seus filhos na fase de faculdade, onde os seus filhos entraram nas universidades melhores de São Paulo ou do país. Muitos desses meninos e meninas estão perdidos. Perdidos. E eu não estou falando isso para te assustar. Eu estou falando isso para te alertar. Você quer que o seu filho, quando entrar na faculdade, ele comece a achar que fumar maconha não tem problema nenhum? Talvez ele leve até um pouco de erva para sua casa e todos vão fumar maconha na hora do almoço? Você quer que os seus filhos achem que ser homossexual e ter uma prática de lesbianismo ou homossexualismo é alguma coisa natural, normal? Ou você quer que os seus filhos, quando adolescentes e jovens, achem que o Estado tem que dar tudo para eles, e que você tem que dar tudo para eles, e que eles têm todos os direitos, mas que ele não precisa estudar 10, 12 horas por dia, ele não precisa levantar cedo e trabalhar, como os jovens das universidades hoje são? É isso que você quer para os seus filhos? Estude a Bíblia com eles desde já. Os meus filhos eu tive muita dificuldade, muita. Pela graça, pela misericórdia de Deus, que Deus me alertou e alertou a minha esposa há muitos anos atrás, nós nos preparamos, mas foi com muita luta. Meus irmãos, vocês vão ter mais luta ainda. Teologia reformada, se você não conhece teologia reformada, vai estudar, meu filho. Se prepare. Só a teologia reformada vai livrar seus filhos da contaminação desse mundo. Não estou brincando, não. Teologia pentecostal, embora eu ame os irmãos pentecostais, estou cheio de irmãos pentecostais, amo todos eles, são meus amigos de coração mesmo. Eu frequentei a igreja pentecostal muitos anos, mas a teologia pentecostal, meu irmão, ela não consegue tirar o seu filho da escravidão. Intelectual, não tira. Quinto, então a liberdade para confessar, praticar e propagar o Evangelho será, dentro das possibilidades da igreja, preservada, e a única pedra de tropeço que os cristãos poderão oferecer será a cruz. Meu irmão, nós temos eu e você temos vários objetivos na vida. Cuidar da nossa família, amar a nossa esposa, educar os nossos filhos, ser um bom cidadão, trabalhar, conquistar alguns bens, conquistar o conforto, a independência financeira. Nada disso é pecado, nada disso é pecado. Tudo isso é muito bom e proveitoso. Precisamos, sim, fazer, todos nós temos que ter esses objetivos. Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa saúde, sermos cuidadosos com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa igreja, tudo isso é importante. Mas o maior objetivo que Deus deu para você é confessar, praticar e propagar o Evangelho. Você ter a cruz do Senhor Jesus Cristo como o símbolo da sua vida. E veja bem, cruz, ela implica morte. Se você não quiser morrer para si mesmo, para os seus egoísmos, para o seu orgulho,
para as suas manias, se você não quiser morrer para isso, você não vai viver a verdadeira alegria do Evangelho. Era assim que Paulo pensava. Era assim que Paulo raciocinava. Era porque ele tinha essa mente de Cristo, e é por isso que Lucas está mostrando esses paralelos para nós. Porque Paulo tinha a mente de Cristo, ele seguiu o mesmo caminho do seu mestre. E só assim, meu querido irmão, você vai conseguir vencer os gigantes, os monstros deste mundo atual. De outra forma, você não vai aguentar. Viver o Evangelho, meu irmão, é uma coisa gloriosa, mas exige luta, exige sacrifício, exige tempo, exige dedicação, exige o seu coração. Exige o seu coração.